Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre questão de manipulação de CSS dentro do React e tem uma coisa muito legal que eu gosto de utilizar e eu vejo em muitos projetos, tá? Que o pessoal fala bastante que são os Styled Components. Basicamente, para entender um pouquinho do porquê utilizar uma dependência para poder fazer a manipulação do CSS dentro de uma aplicação React, a gente precisa compreender como é que funciona a questão não só do componente em si, mas como a gente consegue trabalhar e manipular com regras CSS a nossa página web. Todo desenvolvedor sabe que praticamente quando eu começo a criar classes, estilos, né, os seletores e os IDs e assim por diante dentro do meu arquivo CSS, pode ocorrer algum problema de conflito, né? Então, basicamente, se eu estiver utilizando um CSS de algum outro framework, eu estiver utilizando um CSS até implementado por mim, mas que conflite com alguma regra que já foi implementada, isso pode dar uma série de problemas que acaba descaracterizando, né, o visual da minha página web. Qual é que é a proposta do Style Components? Ele se baseia praticamente em classes, os seletores dele vai ser gerado em classes e a gente consegue trabalhar com o nosso componente autocontido. Ou seja, eu consigo ter aquele componente que entrega um elemento dentro da minha tela, que faz um determinado comportamento com o seu próprio estilo dentro do mesmo diretório e atribuído somente para aquele componente. Eu tenho garantia que as regras não vão vir a conflitar, não vão ter os mesmos nomes de classes, certo? Isso acontece porque a Style Component trabalha com uma manipulação que ele é implementado diretamente dentro do JavaScript. Eu não vou escrever código JavaScript para poder escrever CSS. Eu escrevo CSS dentro de um código JavaScript e no momento que o meu componente for gerado, que ele for realmente processado para poder trabalhar na minha aplicação, isso tudo vira código JavaScript. Mas a maneira de trabalhar e de implementar continua sendo CSS, certo? O legal disso tudo, logicamente, claro, vou ter algumas particularidades de JavaScript, mas eu consigo ter acesso a um monte de coisa legal que não tem no CSS. Então, os conceitos que a gente está acostumado a trabalhar com SCSS, com o SAS, por exemplo, eu consigo trabalhar dentro do Style Components. E o acesso a properties, as propriedades dos componentes também estão visíveis para ele. Então imagina que legal, que além de você conseguir customizar o seu CSS, você através das propriedades que são passadas para aquele componente, nós conseguimos alterar o formato, alterar algum tipo de comportamento de apresentação com esse componente do style que está guardado dentro dessa caixinha, né, desse componente que a gente está montando. Então vamos dar uma olhada no código como funciona para poder entender um pouco melhor. Eu criei uma aplicação, uma Create React App. Vocês podem ver o vídeo, vai estar linkado junto, né, nessa nossa sessão de vídeo sobre React. Criei ele do zero, só apaguei o que eu não precisava, deixei basicamente ele pelado, deixei só a nossa aplicaçãozinha rodando desta forma aqui, tá? Usando o Style Components em React. E aqui dentro, para a gente entender um pouquinho dentro do nosso código, o que é que nós temos aqui? Nós temos a nossa aplicação, que está utilizando um componente qualquer. Esse componente chamei de círculo, por exemplo, a intenção é deixar ele no formato de uma bolinha no meio da nossa tela, certo? E eu utilizei um padrão que a gente costuma a seguir bastante, que é ter uma pasta para componentes, né? Então, dentro da nossa aplicação em si, se eu pedir para olhar aqui na minha barra lateral, vocês vão ver que depois eu vou deixar o linkzinho no GitHub, tem lá usando o Style Components, que é o nosso sobre o material do nosso vídeo de hoje. Basicamente, o que nós temos aqui dentro? Uma pastinha dentro de source chamada Components e um arquivinho aqui do componente, uma pastinha chamada Círculo, que vai estar o nosso index aqui. O que o círculo faz? Nada, ele entrega uma div. Simples assim, acabou ali o papel do círculo. Tá? Então, se eu colocasse alguma coisa aqui dentro e executasse na nossa página, tá? Deixá-la aqui do ladinho para nós e vou puxar o meu Visual Studio para cá. Deixa eu puxar ele para cá um pouquinho. Tem um monte de tralha aberta ali, eu não fechei, tá, gente? Mas aqui, certo? Então, aqui está o nosso cara com o hot reload automático do React App. Se eu colocar alguma coisa aqui dentro das exclamações e salvar, vocês estão vendo que já está refletindo aqui na lateral da nossa aplicação. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora? Para poder customizar essa estrutura do meu React App, eu preciso instalar o Style Component dentro da minha aplicação. Então, eu vou parar ela, vou dar um stop aqui na nossa aplicação e vamos abrir o nosso arquivo package.json.
tá? Esse nosso package JSON realmente é o package que está aqui dentro da nossa aplicação. Então, vou abrir o carinha aqui e vou adicionar a biblioteca Styled Components. Tá? Eu já sei, eu não vou fazer aquela história de pegar e baixar e depois ver qual a versão do package lock. Eu já vou colocar a versão 5.1, que é a última que nós temos aqui. Tá? Styled Components. E vamos dar um npm install dentro da nossa app. Tá? Então é bem rapidinho aqui o momento que ele faz essa estrutura para nós, tá? A instalação dessa estrutura do Styled Components, e já vai estar disponível para poder utilizar. Tá? Pronto, já fez aqui. Já vou subir o meu npm start de novo para a gente poder já deixar a aplicação rodando. Ok, demora um pouquinho só na subida do container, provavelmente vai abrir uma nova instância aqui do browser. Tá lá, certo. E agora, como é que eu manipulo? Como eu estava falando para vocês, dentro do diretório source, nós temos uma pastinha components e dentro dela a círculo, ok? O que costumamos fazer? Como o componente vai ser autocontido, eu vou ter o index.js, que é o do meu arquivo do círculo, a implementação do meu componente. E aqui dentro também, no mesmo diretório, eu vou ter um arquivinho chamado styles.js. O nome, gente, tá, tanto faz, mas é um padrão, é um pattern que a gente costuma utilizar quando está trabalhando com Style Components. E aqui dentro do meu styles que eu vou começar a trabalhar com as manipulações. O que eu vou precisar fazer aqui no início? Basicamente um import do styled from o nosso styled components aqui, tá? E aqui eu vou gerar espécie de componentes, só que não são classes, porque ele vai gerar dinamicamente, a gente vai ver como é que funciona se inspecionando, tá? Mas eu crio uma espécie de componentes que eu vou conseguir utilizar esses componentes que vão gerar as regras CSS que eu preciso. Então imaginem comigo o seguinte, ó. Aqui dentro eu tenho uma div que faz alguma coisa. Nós estamos acostumados a utilizar class names, IDs e assim por diante. Esqueçam isso por enquanto. Aqui dentro do meu styles, eu vou ter um export const e vou criar um componente. Um componente que eu vou chamar alguma coisa aqui de, vamos botar o nome container. Tá? E esse container vai ser um styled, ponto, o nome do elemento que eu quero estilizar. Ok? Então, uma div. Aqui eu vou abrir, com as aspas de interpolação, vou colocar, né, os acentos de interpolação, vou colocar aqui meu conteúdo. Tudo que tem aqui dentro é CSS. Ok? Como eu vou ter uma só por enquanto, vou dar um export default aqui do nosso container. E aqui dentro, depois que eu criei isso daqui no style do components, eu vou chamar dentro da minha aplicação, do meu componentezinho aqui, import container from.styles, certo? Aqui ele já está me acusando que não está tendo uso essa utilização, esse elemento que nós estamos colocando aqui, certo? O que eu vou fazer aqui dentro? Vou remover essa implementação e vou colocar o nosso container aqui e dentro novo conteúdo. Poxa, Cícero, mas gerou, tá mesmo comportamento. Claro, a gente não estilizou nada ainda. Tá? Vamos colocar alguma coisa aqui dentro. Vou colocar para ele aqui um background vermelho. Ó, já refletiu. E nesse meio tempo, vamos expandir nosso browser aqui. Deixa eu dar um zoom maior. E eu vou inspecionar esse elementozinho aqui. Vocês vão ver que ele vai gerar para vocês, dentro do atributo de classe, classes dinâmicas. Esses nomes sou eu que cuido, eu que defino, não. Conforme eu fizer o build e as definições dessas classes, isso daqui é uma coisa que vai variando. Tá? Então é interessante vocês entenderem que eu nunca vou me apegar, eu nunca vou criar uma definição para essa classezinha aqui, EPHDM, por exemplo. Não, isso não vai existir. Isso daqui é o próprio style components que gera para nós. Tá? Se eu voltar aqui no nosso código um pouquinho e colocar para ele uma borda 2 pixels, sólida, purple, por exemplo, ó, já refletiu lá atrás. Vocês podem ver que ele já trocou a definição de classe, ou seja, eu não tenho apego, eu não vou me apegar a essa estrutura. Tá?
Então, o que acontece nesse caso? Agora que a gente tem esse style componentes aqui, eu tenho certeza que dentro da minha aplicação como um todo, eu não vou ter esse conflito de classes. Tá? Nossa classe CAOJLQ combinada com SCAXY, isso daqui para ser gerado, para gerar um conflito, é praticamente impossível. Certo? A não ser que alguém vá colocar manualmente ali, mas quando eu trocar as propriedades, ele regera os nomes, como vocês viram. Então a gente não tem esse. E o componente fica autocontido aqui dentro. Vamos voltar para cá um pouquinho. Como eu disse que era um círculo, né? Eu vou botar aqui que ele vai ter um border radius de 50%. Opa! Vamos colocar aqui uma largura para ele de 200 px e um height de 200 px. Ok? Aqui, tá? Tá ali o nosso conteúdo. Deixa eu jogar para cá um pouquinho. Vou tirar o textinho dali de dentro, porque a intenção é mostrar o style, eu não vou perder tempo formatando esse cara, né? Vou tirar aqui o container, eu até posso deixar ele fechadinho dessa forma, já que não tem conteúdo nenhum aqui dentro. Tá lá, nosso círculo, ok? O que mais que eu posso fazer? Tá? Isso daqui já é uma coisa que nos serve bastante dentro da nossa estrutura. Se vocês tiverem mais conteúdos, as regras do SAS que eu falei para vocês, quer utilizar, por exemplo, um e-comercial 2 hover, né? Dá uma procuradinha sobre SAS, esse CSS para entender essa questão, trabalhar com mixins e assim por diante. Eu consigo criar funcionalidades aqui dentro que me ajuda bastante. Eu não preciso criar um container hover. Eu já digo e2.hover, sintaxe do SAS, e que eu coloco aqui o background dele vai ser, vou inverter, vai ser um purple no background e o border color dele vai ser o red aqui. Tá? Então, ó, agora a gente já fez a nossa inversãozinha aqui. Aqui não é novidade. Aqui é CSS normal, pessoal, com a combinação do SAS. SAS é outra coisa, a gente pode criar um vídeo mais para frente, mas vamos voltar para o nosso style components aqui. Como tudo isso daqui trabalha com React e trabalha com a questão de componentização, autocontimento, properties e assim por diante, vocês conseguem também ter acesso a properties dos componentes. Então, além de eu passar para o meu componente esses valores, eu posso passar para o meu style components um valor que eu quiser que ele receba. Eu posso chegar aqui, por exemplo, e dizer que, vamos pensar em alguma coisa aqui, sombra, né? Vou botar cor sombra. Aqui. E aqui eu vou passar um valor para a property cor sombra que eu vou passar, que vai ser um... Vamos colocar um blue, certo? Não refletiu em nada aqui, mas eu posso vir aqui, dentro da minha estrutura, tá? Se eu quiser colocar aqui um box shadow nesse elemento, vamos botar aqui de 4px, 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 e eu vou botar aqui por enquanto só para nós testarmos um yellow. O que vai acontecer lá? Temos uma sombra, né? Aqui dentro da nossa estrutura. Só que esse valor do yellow eu não quero que seja o valor automático. Eu quero receber esse valor via property. Então nós conseguimos pegar aqui com uma interpolação o props, nosso elemento, e aqui a gente acessa o props.cor sombra, que foi passado lá. Está aqui. Então vejam que interessante, eu estou conseguindo passar para dentro do meu CSS um parâmetro, que na verdade não é CSS, vira JavaScript, estou passando para dentro dele um parâmetro que eu consigo fazer a customização. Se eu trocar agora aqui o meu cor sombra para um gray, por exemplo, ele já vai refletir diretamente lá. E assim a gente consegue fazer uma série de combinações. Lembrando, pessoal, eu não vou entrar em questão de lógica, mas aqui eu posso utilizar ternários, eu posso fazer comparação se o props veio, se o props veio tal coisa, e fazer condicionais e assim por diante dentro dessa estrutura, porque no final aqui tudo vira JavaScript. Tá? Basicamente é isso de Style Components. No final, quando vocês gerarem o pacote de vocês, derem um npm run build, ele vai gerar o pacotinho bonitinho, não vai ter arquivo CSS, ele vai gerar esse arquivo diretamente dentro do build do pacote de vocês do app.js que vocês estão gerando para a aplicação, tá? Mas é uma coisa que protege bastante e facilita muito a vida de vocês, sem perder o contexto de CSS, sem ter que ficar escrevendo uma outra linguagem, um outro idioma para poder trabalhar com a parte de layout.
Ok, gente? Então, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo para ajudar a gente a conseguir disseminar mais ainda esse conteúdo. Na sequência, em breve, estou publicando mais vídeos também para vocês. Comenta, tira as dúvidas com a gente que eu sempre respondo os comentários, ok? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o GitHub e o link para a documentação do Style de Components também para vocês terem uma ideia do que mais dá para fazer em cima dessa biblioteca maravilhosa para trabalhar com React, ok? Um obrigado então, até a próxima, pessoal.